Aos 79 anos, Barry Gibb conta finalmente a verdade sobre Cliff Richard. Barry Gibb nasceu Barry Allen Crompton Gibb a 1 de setembro de 1946 em Douglas, na ilha de Man. Era o segundo de 5 filhos da família Gibb, conhecida pelo seu talento musical. Os seus pais, Hugh e Barbara Gibb, criaram um lar onde a criatividade e a música fluíam livremente, moldando o fascínio precoce de Barry pela melodia e pela harmonia. Desde jovem que Barry demonstrou uma extraordinária capacidade para compor canções que combinavam a emoção pura com uma estrutura complexa, um dom que definiria a sua carreira durante mais de 6 décadas. Quando a família Gibb se mudou para Manchester, Inglaterra, e mais tarde para Radcliffe, Queensland, Austrália, as ambições musicais de Barry fortaleceram-se, encontrando expressão ao lado dos seus irmãos gêmeos mais novos, Maurice e Robin. A formação dos Bee Gees foi praticamente obra do destino. No final da década de 1950, Barry, Robin e Maurice começaram a atuar juntos, desenvolvendo as suas harmonias características e a mistura vocal única que mais tarde cativaria o mundo. Atuando inicialmente em pequenos locais na Austrália, o trio alcançou o sucesso em meados da década de 1960, quando chamou a atenção do influente DJ Bill Gates e do produtor Robert Stigwood, que os levaram para a Inglaterra. A partir daí, a sua ascensão foi meteórica. Os Bee Gees tornaram-se sinônimo de êxitos que dominaram as tabelas musicais, abrangendo diversos gêneros, desde as delicadas baladas dos anos 1960, como To Love Somebody e Massachusetts, até aos inovadores hinos da disco music dos anos 1970, como Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love. Barry, como irmão mais velho e líder criativo, foi fundamental na definição do som do grupo. O seu falsete tornou-se icônico, às suas composições intemporais e às suas técnicas de produção revolucionárias. A década de 1970 marcou a era dourada de Barry Gibb, quando ajudou a inaugurar a revolução disco que transformou o panorama musical mundial. A contribuição dos Bee Gees para a banda sonora de Os Embalos de Sábado à Noite tornou-se um dos álbuns mais vendidos de sempre, valendo-lhes prêmios Grammy e consolidando o seu legado como ícones culturais. Para além do sucesso com os Bee Gees, o talento de Barry estendeu-se muito para além do trio. Compôs e produziu êxitos para uma série de artistas, incluindo Barbra Streisand, Guilty, Diana Ross, Chain Reaction e Kenny Rogers, e Dolly Parton, Islands in the Stream. A sua incrível capacidade de adaptação às mudanças das tendências musicais, mantendo a essência emocional das suas composições, fez dele uma das figuras mais versáteis da história da música. No entanto, o percurso de Barry não foi isento de desilusões e dificuldades. As mortes dos seus irmãos, Andy, em 1988, Maurice, em 2003 e Robin, em 2012, deixaram profundas cicatrizes emocionais. Cada perda representou não só o falecimento de um membro da família, mas também o enfraquecimento de um laço criativo que tinha definido toda a sua vida. Apesar destas tragédias, Barry seguiu em frente, honrando a sua memória através da sua dedicação contínua à música. Os seus trabalhos a solo posteriores, como In the Now de 2016, refletem um lado mais introspectivo e pessoal da sua arte, revelando a profundidade das suas emoções e a sabedoria de um homem que viveu tanto um sucesso inimaginável como perdas profundas. Barry menciona frequentemente sentir a presença dos seus irmãos enquanto se apresenta, sugerindo que a sua ligação com eles transcende a morte, um laço selado eternamente pela música. O legado de Barry Gibb na indústria musical é incomensurável, como um dos poucos artistas a ter escrito ou co-escrito 16 êxitos número 1 nos Estados Unidos, a sua influência transcende gerações e gêneros. Foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, no Composers Hall of Fame e condecorado cavaleiro pela Rainha Isabel II em 2018 pelos seus serviços prestados à música e à filantropia. Uma honra que reflete não só a sua excelência artística, mas também o seu espírito humanitário. O seu falsete inconfundível, as letras sinceras e as performances emocionantes continuam a inspirar inúmeros músicos e compositores em todo o mundo. A vida amorosa de Barry Gibb foi tão agitada e duradoura como a sua lendária carreira, começando com o seu primeiro casamento com Maureen Bates e mais tarde encontrando uma companheira para a vida com Linda Gray, a sua dedicada esposa, durante mais de 5 décadas. Cada relação marcou um capítulo significativo na sua evolução pessoal,
refletindo os desafios da fama, o poder do amor e a estabilidade que, em última análise, lhe permitiram prosperar como homem e artista. Barry Gibb casou com Maureen Bates em 1966, numa altura em que era ainda um jovem prestes a alcançar o estrelato internacional. Os Bee Gees estavam na sua fase inicial de formação, e Barry equilibrava as pressões de uma carreira musical em ascensão com as responsabilidades do casamento. Maureen, segundo a maioria dos relatos, ofereceu apoio emocional e conforto durante aqueles primeiros anos incertos, quando os irmãos Gibb ainda lutavam para construir uma reputação. Os dois partilhavam uma vida modesta e reservada, longe dos holofotes do mundo do entretenimento. No entanto, à medida que a fama começou a remodelar o mundo de Barry, as exigências da sua carreira em ascensão colocaram inevitavelmente pressão sobre a relação. O turbilhão de digressões, gravações e atenção pública tornou cada vez mais difícil para o jovem casal manter uma sensação de normalidade. Após 4 anos juntos, o casamento terminou em divórcio em 1970. Embora a união tenha sido breve, representou uma fase crucial na vida de Barry, um período de autodescoberta e das dores emocionais inerentes à entrada na vida adulta, sob os holofotes da fama. O seu casamento com Maureen, embora não tenha durado, ensinou-lhe lições valiosas sobre o amor, a lealdade e os sacrifícios que frequentemente acompanham o sucesso. Nesse mesmo ano, o destino interveio de forma profunda quando Barry conheceu Linda Gray, a mulher que viria a ser não só a sua mulher, mas também o seu porto seguro ao longo de décadas de triunfos e tragédias. Linda, antiga Miss Edimburgo e rainha da beleza escocesa, possuía uma força e uma graça discretas que cativaram Barry de imediato. Os dois conheceram-se durante a ascensão meteórica dos BG no início dos anos 70 altura, em que os irmãos se estavam a transformar de promissores artistas pop em sensações internacionais. Barry sentiu-se instantaneamente atraído pela elegância e simplicidade de Linda, que proporcionavam um contraste revigorante com o caos e o glamour do mundo do entretenimento. O seu romance floresceu rapidamente e, a 1 de setembro de 1970, casaram. Uma união que se tornaria num dos casamentos mais duradouros e admirados da história do mundo do espetáculo. Ao longo do casamento, Linda Gray tornou-se o alicerce sólido sobre o qual Barry construiu a sua vida. Ela não era apenas a sua parceira no amor, mas também o seu refúgio emocional, ajudando-o a lidar com as pressões da fama, a intensidade das relações familiares e as exigências criativas de manter o extraordinário legado dos BG. Juntos construíram uma família que refletia a profundidade do seu vínculo, criando 5 filhos: Stephen, Ashley, Travis, Michael e Alexandra. A sua vida familiar, embora ocasionalmente marcada pelas dificuldades da fama e das perdas, estava profundamente enraizada no amor, no respeito mútuo e na ligação espiritual. Linda esteve ao lado de Barry em todas as grandes transições, desde o estrondoso sucesso dos Blues Girls na era disco até a perda devastadora dos seus irmãos Morris e Robin. Manteve-se firme durante as suas batalhas contra o cansaço, o luto e o peso emocional de sobreviver aos irmãos que partilharam o seu percurso musical. Em entrevistas, Barry expressou frequentemente que Linda o salvou emocional e espiritualmente. Falou abertamente sobre como o amor inabalável dela o manteve firme e lhe deu forças para perseverar quando o seu mundo parecia desmoronar-se. "A Linda é a minha rocha", disse ele uma vez, sublinhando que a lealdade e a devoção dela o impediram de se perder nas tentações mais obscuras da fama. Enquanto muitos casamentos de celebridades se desfizeram sob o peso da pressão e do escrutínio público, a união de Barry e Linda perdurou um raro exemplo de parceria genuína numa indústria notória por relações efêmeras. A sua história de amor, que começou há mais de meio século, continua a prosperar enquanto desfrutam dos seus últimos anos juntos em relativa paz, refugiando-se muitas vezes na sua casa em Miami, rodeados pela família e pelas memórias. Após décadas de amizade, admiração e por vezes distanciamento, Barry Gibb revelou finalmente os seus verdadeiros sentimentos pela lenda da pop britânica Cliff Richard. Agora, com 79 anos, os últimos Bee Gees ainda vivos refletiram com honestidade e emoção sobre uma relação que se estendeu por mais de meio século no mundo da música, em constante evolução.
Durante anos, os fãs especularam sobre a natureza da amizade entre eles, duas das vozes mais influentes da história da pop, cujas carreiras se cruzaram frequentemente, mas cujas personalidades pareciam viver em mundos musicais diferentes. Barry, que nunca foi de falar precipitadamente, escolheu este momento da sua vida para finalmente partilhar a verdade sobre o que Cliff Richard realmente significou para ele e como os seus caminhos se moldaram mutuamente. Cliff foi um dos primeiros artistas que me fez acreditar que se podia ser decente e famoso ao mesmo tempo, começou Barry, refletindo sobre os seus primeiros encontros durante os vibrantes anos 60. Numa época em que muitos artistas se viam envolvidos no caos da fama, destacavam-se a serenidade, a humildade e a bússola moral inabalável de Cliff. Nunca perdeu a fé mesmo quando a indústria tentou destruí-lo. Respeitava isso em Barry, que tinha presenciado em primeira mão as tentações e as tragédias que acompanham o estrelato. A firmeza de Cliff era algo raro, uma espécie de rebeldia silenciosa contra o lado mais obscuro do mundo do espectáculo. Barry recordou ainda como o sucesso de Cliff abriu caminho para que artistas britânicos como ele e os seus irmãos sonhassem mais alto. Quando ainda estávamos a tentar encontrar o nosso som, o Cliff já tinha conquistado as tabelas musicais. Mostrou-nos que não era preciso ser americano para ter sucesso. Podias ser de Inglaterra ou de qualquer outro lugar e o mundo ouviria na mesma. Este reconhecimento tem um significado especial, uma vez que os próprios Bee Gees se tornariam ícones globais mais tarde, ajudando a definir não só a música pop e disco, mas uma era cultural. Na visão de Barry, o sucesso precoce de Cliff Richard ajudou a derrubar as barreiras que outrora separavam os músicos britânicos do panorama internacional. Contudo, as revelações de Barry não se limitavam à admiração. Abordou também o distanciamento silencioso que cresceu entre eles ao longo dos anos, uma distância que intrigou muitos observadores. Não éramos o tipo de amigos que se falavam todos os dias. Mas sempre que nos encontrávamos, havia respeito mútuo. Por vezes, a vida simplesmente leva-nos por caminhos diferentes. Falou sobre como a ascensão dos Bee Gees à fama na década de 1970, com êxitos como Stayin' Alive e How Deep Is Your Love, o colocou num turbilhão de digressões, gravações e frenesim mediático, o que dificultou a manutenção de relações pessoais. Quando se está no auge do sucesso, pensa-se que há tempo para todos, mas a fama passa mais depressa do que a amizade. Ainda assim, Gibb deixou claro que a sua admiração por Cliff Richard nunca diminuiu. O que sempre mais admirei no Cliff é que se manteve fiel a si próprio. Não seguia tendências, criava as suas próprias. Mesmo quando o mundo o ridicularizava por ser certinho ou religioso, ele manteve-se firme. Isso exige coragem. As palavras de Barry transmitiam a imagem de um homem que compreendia muito bem o preço da autenticidade numa indústria construída sobre a imagem e a reinvenção. Insinuou que a capacidade de Cliff para equilibrar a fama com a fé era algo que invejava, chamando-lhe um homem que nunca deixou que o palco lhe mudasse a alma. Num momento particularmente tocante, Barry refletiu sobre o laço de sobrevivência que une os artistas da sua geração. Ambos vimos amigos partir cedo demais, Maurice, Robin, Andy, todos os meus irmãos. Puxou. Eles eram a minha vida, e o Cliff também perdeu pessoas. Quando se está neste ramo há tanto tempo como nós, percebe-se que simplesmente sobreviver já é um milagre. A sua voz carregada de uma melancolia silenciosa tornou-se reflexiva. O Cliff ainda está aqui, ainda a cantar, ainda a sorrir. Isso é força. Isto é fé em movimento. Os comentários de Gibb revelaram também um profundo sentido de afinidade enraizado na resistência e no legado. Somos ambos de um tempo em que a música vinha do coração, não da máquina. O que adoro no Cliff é que ele ainda acredita na melodia em letras que têm significado. Isso é raro hoje em dia. Descreveu como os dois trocavam ocasionalmente mensagens de encorajamento ao longo dos anos e como ver Cliff continuar em digressão o inspirou a continuar a atuar mesmo após a perda dos seus irmãos. No final, a verdade de Barry sobre Cliff Richard não era sobre controvérsia ou confissão, mas sim sobre gratidão. Foi o reconhecimento sincero de uma lenda para outra, fruto de décadas de respeito silencioso. As pessoas querem sempre drama, mas a verdade é mais simples. Cliff é um bom homem, um dos melhores. Nunca desistiu, nunca se rendeu. É isso que sempre admirarei nele. Aos 79 anos, Barry Gibb fala não como uma superestrela em busca de manchetes,
mas como um sobrevivente que presta homenagem a um colega que partilha a sua rara compreensão dos altos e baixos da fama. As suas palavras recordam-nos que por detrás das luzes brilhantes e dos fãs histéricos existe uma fraternidade silenciosa de artistas que perseveraram, evoluíram e se mantiveram fiéis aos seus valores. Para Barry Gibb, contar a verdade sobre Cliff Richard não foi um ato de revelação. Foi um ato de amor, respeito e apreço eterno por um homem que, tal como ele, nunca deixou de acreditar no poder da música.